Olá, eu sou César Portugal, este é meu canal e mais um dia aqui para estudar com você o Catecismo da Igreja Católica. É com muita alegria que venho seguindo neste projeto, aprendendo muito e me dedicando para que você também possa aprender um pouquinho mais sobre este grande tesouro da nossa igreja. Hoje nós vamos começar no parágrafo 946, que vai dizer sobre a comunhão dos santos. Ainda estamos percorrendo dentro da nossa profissão de fé. Eu quero pedir ao Espírito Santo que nos ilumine, que nos dê a sabedoria, para que ao final deste capítulo, desta sessão, também possamos ter esse desejo ardente da busca de santidade para nos assemelharmos cada vez mais com o próprio Cristo. Vamos lá! Depois de ter confessado a Santa Igreja Católica, o símbolo dos apóstolos acrescenta a comunhão dos santos. Este artigo é, de certo modo, uma explicação do anterior. O que vamos falar aqui hoje, nesta aula, tem a ver com a aula anterior. É claro que cada vídeo aqui são sessões que são compreensíveis por si só, mas a partir do momento que você vem seguindo a ordem, tudo fará mais sentido. Que é a igreja, se não a assembleia de todos os santos? A comunhão dos santos é precisamente a igreja. Uma vez que todos os crentes formam um só corpo, o bem de uns é comunicado aos outros. Assim, é preciso crer que existe na igreja a comunhão dos bens. No entanto, o membro mais importante é Cristo, por ser cabeça. Assim, o bem de Cristo é comunicado a todos os membros, e essa comunicação se faz por meio dos sacramentos da Igreja. Como esta Igreja é governada por um só e mesmo Espírito, todos os bens que ela recebeu transformam-se necessariamente em um fundo comum. O termo comunhão dos santos tem, pois, dois significados intimamente interligados: comunhão nas coisas santas e comunhão entre as pessoas santas. Sancta, sancti, o que é santo para os que são santos. Assim proclama o celebrante, na maioria das liturgias orientais, no momento da elevação dos santos dons, antes do serviço da comunhão. Os fiéis, sancti, são alimentados pelo corpo e pelo sangue de Cristo, sancta, a fim de crescerem na comunhão do Espírito e comunicá-la ao mundo. A comunhão dos bens espirituais. Na comunidade primitiva de Jerusalém, os discípulos eram perseverantes em ouvir ensinamentos dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão, nas orações. A comunhão na fé. A fé dos fiéis é a fé da igreja, recebida dos apóstolos, tesouro de vida que se enriquece ao ser compartilhado. A comunhão dos sacramentos. O fruto de todos os sacramentos pertence a todos os fiéis, os quais, por meio dos próprios sacramentos, como por outras tantas ligações misteriosas, são unidos e incorporados a Cristo. Sobretudo, o batismo é, ao mesmo tempo, porta pela qual se entra na igreja e vínculo de união com Cristo. A comunhão dos santos é a comunhão realizada pelos sacramentos. O nome comunhão pode ser aplicado a cada sacramento, pois todos eles nos unem a Deus. Contudo, mais do que a qualquer outro, este nome convém à Eucaristia, porque é principalmente ela que consuma esta comunhão. A comunhão dos carismas. Na comunhão da Igreja, o Espírito Santo distribui também entre os fiéis de todas as ordens graças especiais para a edificação da Igreja. Portanto, a cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem de todos. Tudo era posto em comum. Tudo que o verdadeiro cristão possui deve considerá-lo como um bem que é comum com todos, e sempre deve estar pronto e disposto a ir ao encontro do indigente e da miséria do próximo. O cristão é um administrador de bens do Senhor. A comunhão da caridade. Na comunhão dos santos, ninguém de nós vive e ninguém morre para si mesmo. Se um membro sofre, sofrem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Vós todos sois o corpo de Cristo e individualmente sois membros desse corpo. Isso daqui é uma verdade, mas nem sempre uma realidade, né? A gente sabe que existem muitas, vamos dizer assim, picuinhas, né, que acabam afastando uns dos outros, né? E eu posso dizer que, de uma maneira geral, é uma diferença muito gritante quando a gente vê católicos e protestantes. A acolhida do protestante muitas vezes ganha a pessoa justamente porque vem com esse amor, vem com esse interesse, vem com esse cuidado de que agora aquela pessoa que está frequentando ali faz parte. E eu sei de casos, né, de pessoas que se sentem muito sós na igreja. Nem toda paróquia sabe acolher alguém que chega ali
uma nova pessoa. É difícil, mas pode ser uma batalha também que enfrentamos, né? O amor não é interesseiro. O menor de nossos atos praticado na caridade irradia em benefício de todos, nessa solidariedade com todos os homens, vivos ou mortos, que se funda na comunhão dos santos. Todo pecado prejudica esta comunhão. A comunhão entre a Igreja do céu e a da terra. Os 3 estados da Igreja. Até que o Senhor venha em sua majestade e, com ele, todos os anjos, tendo sido destruída a morte, todas as coisas lhe forem sujeitas, alguns dentre os seus discípulos peregrinam na terra. Outros, terminada esta vida, estão se purificando. Outros regozijam-se na glória, contemplando claramente Deus trino e uno, assim como é. Todos, porém, ainda que em diferentes graus e modos, participamos da mesma caridade de Deus e do próximo, e cantamos o mesmo hino de glória ao nosso Deus. Todos quantos são de Cristo, tendo, pois, o seu Espírito, congregam-se em uma só igreja e estão entre si unidos a Ele. A união dos que estão na terra com os irmãos que descansam na paz de Cristo, de maneira alguma interrompida. Pelo contrário, segundo a fé perene da Igreja, se vê fortalecida pela comunicação dos bens espirituais. A intercessão dos santos. Pelo fato de os habitantes do céu estarem unidos mais intimamente com Cristo, consolidam com mais firmeza na santidade toda a Igreja. Eles não deixam de interceder por nós ao Pai, apresentando os méritos que alcançaram na terra pelo único mediador de Deus e dos homens, Cristo Jesus. Por conseguinte, pela fraterna solicitude deles, nossa fraqueza recebe o mais valioso auxílio. Não choreis, serei mais útil para vós após a minha morte, e vos ajudarei mais eficazmente do que durante minha vida. Passarei o meu céu fazendo bem na terra. Santa Teresa do Menino Jesus. A comunhão com os santos. Veneramos a memória dos habitantes do céu não somente a título de exemplo, o fazemos ainda mais para corroborar a união de toda a Igreja no Espírito, pelo exercício da caridade fraterna. Assim como a comunhão entre os cristãos da terra nos aproxima de Cristo, da mesma forma, o consórcio com os santos nos une a Cristo, do qual, como de sua fonte e cabeça, procede toda a graça e a vida do próprio povo de Deus. Nós adoramos Cristo, qual Filho de Deus. Quanto aos mártires, os amamos quais discípulos e imitadores do Senhor, e, o que é justo por causa da sua incomparável devoção, por seu Rei e Mestre. Possamos também nós sermos companheiros e co-discípulos seus. A comunhão dos falecidos. Reconhecendo plenamente esta comunhão de todo o corpo místico de Cristo, a Igreja terrestre, desde os primeiros tempos da religião cristã, venerou com grande piedade a memória dos defuntos, e porque é um pensamento santo e salutar rezar pelos defuntos para que sejam perdoados de seus pecados. Também ofereceu sufrágios em favor deles. Nossa oração por eles pode não somente ajudá-los, mas também tornar eficaz sua intercessão por nós. Na única família de Deus, todos os que somos filhos de Deus e constituímos uma única família em Cristo, enquanto nos comunicamos uns com os outros, em mútua caridade e num mesmo louvor à Santíssima Trindade, realizamos a vocação própria da Igreja. Resumindo, a Igreja é a comunhão dos santos. Esta expressão designa primeiro as coisas santas, sancta, e acima de tudo a Eucaristia, pela qual é representada a unidade dos fiéis que em Cristo formam um só corpo. Este termo designa também a comunhão das pessoas santas, sancti, que em Cristo, que morreu por todos, de modo que aquilo que cada um faz ou sofre em e por Cristo produz fruto para todos. Cremos na comunhão de todos os fiéis de Cristo, dos que são peregrinos na terra, dos que cumprem sua purificação, dos bem-aventurados do céu. Todos juntos formam uma só igreja. Cremos que, nesta comunhão, o amor misericordioso de Deus e de seus santos estará sempre à escuta de nossas orações. Só comprovando, que as nossas orações têm um destino no céu em específico, quantos santos estão lá intercedendo por nós. E também reforço aqui essa observação de sermos mais acolhedores, de podermos mostrar esse amor, esse carinho de Deus com as pessoas que estão perto de nós, que também fazem parte da igreja. Espero que você esteja gostando de acompanhar o catecismo aqui comigo. Eu te espero na próxima aula, no nosso próximo encontro. Em tudo dai graças, perceba Deus nos detalhes da sua vida. Eu sou o César Portugal. Este é meu canal, que Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Tchau!